Gostaria hoje de falar sobre uma só carne. Então, este vai ser o nosso tema de hoje e eu gostaria de chamar a sua atenção para este tema muito importante no casamento. Talvez você não tenha muito afinidade com esse termo, uma só carne, mas é um texto bem conhecido que está aqui em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24. Então, é exatamente aqui a base que nós temos para uma só carne. Mas o que quer dizer uma só carne, afinal? Aqui nós estamos tratando do casamento, né? Aqui é o texto bíblico que nós usamos para falar sobre o casamento. Na verdade, aqui é a base que nós temos para falar do casamento. Então, eu deixei aqui, na verdade, alguns textos a mais, e dentro desse tema de uma só carne, nós queríamos falar um pouquinho, e eu gostaria de chamar a sua atenção para que possamos falar, e vamos aqui falar um pouquinho, na verdade, do que é esta uma só carne. E a gente bem sabe que é um assunto bastante extenso, mas vou tentar resumir aqui o máximo para que vocês fiquem sabendo quanto que é importante o entendimento deste princípio que está aqui incluso neste capítulo 2, no versículo 24 de Gênesis. Então preste bem atenção. Adão e Eva, eles tinham unidade, olha só, unidade, eles tinham unidade total. Então, uma só carne significa unidade. Então, quando Deus, ele forma o homem, ele forma a mulher, quando ele está naquele momento com aquele casal, ele institui o casamento ali, no princípio. E esse versículo é muito interessante, porque fala do deixar, fala de como se dará esta uma só carne. O que nós, quando casamos, fizemos? Nós entramos nesta unidade chamada uma só carne. Ou seja, esta unidade, que é uma só carne, ela é exatamente o casamento. Então, quando que um casal, ele entra nesta unidade de uma só carne? Quando casa. Então, quando nós nos casamos, nós entramos nesta unidade de uma só carne. E uma só carne, ela nos traz muitos benefícios, muitos benefícios. E uma só carne também simboliza muitas coisas que nós vamos falar aqui, tá ok? Então, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas coisas aqui, tá? Então, eu queria começar falando o seguinte: Adão e Eva tinham unidade total nessas três partes. Vou colocar aqui, olha, corpo, alma e espírito. Veja só, que interessante. Então, eles tinham unidade nessas três partes. Então, veja, eles eram unidos aqui nessas três partes. Então, unidade do corpo, da alma e do espírito. Então, uma só carne está falando desta unidade dessas três partes que nós temos. Nós somos seres que temos essas três partes, que são corpo, alma e espírito. Uma das coisas mais interessantes, vamos dizer assim, mais admiráveis que a gente pode descrever do casamento é exatamente sobre esta unidade, o significado dela e o porquê que ela envolve essas três partes. E a gente sabe que uma das partes que é mais difícil, vamos dizer assim, de você entender nas pessoas é essa parte aqui, que chama-se alma. Dificilmente a gente consegue a atenção, consegue conquistar, consegue inclusive
satisfação, tem muita coisa que está envolvido aqui em alma, que dificulta muito mais os relacionamentos de hoje. O que pode estar incluso aqui dentro de alma, que é uma das partes importantes desta uma só carne? A gente pode destacar aqui, como por exemplo, nós podemos enumerá-las aqui. Então, nós tratamos de emoções, são as vontades, é o intelecto. Então veja, dentro dessa parte, dentro desta unidade do casamento, de uma só carne, nós temos aqui essas três partes. Essas três partes fazem parte desta unidade que chama-se uma só carne. É por isso que Deus disse lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, uma só carne significa deixar relacionamento de pai e de mãe. Significa deixar casa de papai, casa de mamãe. Significa eu deixar o meu relacionamento que eu tinha para entrar num relacionamento com meu cônjuge. Então, é muito comum nós vermos hoje em dia muitos casais que ainda, infelizmente, está na dependência de pais, ou seja, né, pais da parte do marido ou da esposa, enfim. Então, nós vemos hoje muitos casais que ainda estão longe de exercer esse princípio de uma só carne. E enquanto que uma só carne, Deus está explicando para nós. Portanto, deixará um homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, preste bem atenção aqui. É por isso que uma só carne, ela requer entendimento desta unidade. Quando eu entendo esta unidade, e se a gente for compará-los aqui, este casal, ele viveu esta unidade. Porque a parte do corpo é uma parte mais fácil de entender, que são o seu relacionamento físico, é a satisfação física que ambos tinham. E também no sentido da alma, eles eram totalmente cheios de harmonia nessas três partes que envolvem a parte da alma, que está dentro desta unidade, ok? Então preste bem atenção aqui. Enquanto que o corpo é a parte desta unidade mais fácil de se entender, a parte da alma é a parte mais difícil de se entender, porque a alma é difícil de se alcançar em uma pessoa, é difícil de você entender as emoções de alguém, é difícil você entender talvez as vontades de alguém, e é difícil muitas vezes você entender como que as pessoas pensam, como é que as pessoas agem. Aí você está se perguntando, meu Deus, o meu marido é assim, eu não consigo entendê-lo, não consigo decifrar, eu não consigo descobrir, eu não consigo entender que vontades são essas, quais as emoções, talvez algo nos tira a paz. Então veja, aqui dentro tem três coisas, são três partes que está dentro de alma, mas aqui a gente pode colocar outras coisas. Aqui são apenas algumas que eu estou colocando como uma das principais. Então preste bem atenção aqui, estas três partes, além da alma, a terceira parte que está envolvida nesta unidade chama-se espírito. Essa parte também, ela é fácil de se entender. Por quê? Olhando para este casal, em Gênesis no capítulo 2, eles tinham uma unidade também no espírito. Por quê? Porque eles tinham um relacionamento exclusivo com Deus. Então, aqui existe um princípio, aqui existe uma base, e a terceira parte desta unidade
é a parte espiritual, é a parte do espírito de cada um. Então, cada um, eles tinham uma unidade, os dois tinham essa mesma unidade. Os dois tinham vamos dizer, os dois tinham esta mesma parte em harmonia. Então é muito comum os casais de hoje buscarem harmonia apenas no corpo, ou buscarem harmonia somente nesta parte daqui, porque a parte do corpo é a parte mais fácil de se entender, porque fala do relacionamento físico. Então tem muitos casais que se envolvem por causa do seu relacionamento físico. Tem muitos casais que se envolvem porque muitas vezes eles dão mais valor à sua atração física, enquanto que a palavra de Deus está dizendo que uma só carne, e serão os dois uma só carne. Então preste bem atenção, quando nós tratamos dessas três partes, nós estamos falando desses três elementos aqui, corpo, alma e espírito. Se corpo, alma e espírito estiverem em harmonia no nosso casamento, certamente o nosso relacionamento vai ser melhor. Então, olhando aqui essas partes, ela é de suma importância que nós entendemos, ok? Então, virando a página aqui, quero explicar. Olha só, então nós temos aqui também a parte do corpo, como eu acabei de descrever. Aqui é apenas um complemento do que nós estávamos falando. Então, a parte do corpo fala do relacionamento físico. Fala do relacionamento físico. A parte da alma fala das emoções. Ok? Fala do intelecto. Fala das vontades. Fala da vontade. A parte do espírito fala da comunhão. Da comunhão com Deus. Então, essas partes, elas são de fácil entendimento, fácil alcance. A parte do corpo é a parte fácil de se alcançar. A parte da alma, aqui a parte da alma, é a parte que é mais difícil de se alcançar, por causa das emoções, dos intelectos. É muito complicado, muitas vezes, nós entendermos o comportamento das pessoas. É muito complicado a gente entender como que é as vontades dessas pessoas. Tem muitos casais que entram em conflitos, entram em brigas, em discussões, exatamente nessa área. São as brigas, são as confusões, são conflitos, né? Inclusive separações, certo? Tudo se dá nesta região aqui. Esta região da alma é uma região muito, mas muito complexa. Então, se você não entender este princípio, se você não entendê-lo, se você não procurar entender isso aqui, certamente você vai ter muita dificuldade no seu casamento. Então, a outra parte é a parte do espírito, que fala da unidade que eles tinham no seu relacionamento com Deus. Lembrando que eles tinham um relacionamento perfeito com Deus. Eles tinham um relacionamento perfeito no sentido da alma, porque com eles não havia nenhuma confusão, com eles não havia nenhuma outra coisa que tirasse a paz do coração daquele primeiro casal. Então, se a gente vê, conforme nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 2, né? Gênesis, no capítulo de número 2, versículos 24, versículos 25 vai dizer que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Exatamente porque eles estavam no seu estado da inocência. Não havia pecado entre eles, não havia mancha entre eles. Então eles viviam completamente em unidade no sentido da alma. Então, quando nós olhamos então para este resumo aqui, nós podemos ver o quanto que é importante entendermos aqui
o que Deus quer do nosso casamento. Às vezes a gente não entende por que Deus quer isso de nós. Às vezes a gente não entende por que Deus ele desenha esse quadro, que é um quadro perfeito. Por que Deus ele planeja isso para nós? Porque Deus quer que nós vivemos em um relacionamento pleno de unidade. É por isso que ele disse que precisa o homem deixar pai e mãe e uniciar a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, é exatamente a referência que nós temos em Gênesis, no capítulo 2, e no versículo de número 24 e 25. Então, é exatamente isso aqui que nós estamos vendo hoje. Por que é difícil os casais de hoje entenderem que a parte mais difícil de se alcançar é a alma? Porque fala exatamente de emoções, de sentimentos, fala de vontades, fala do intelecto, e às vezes você não consegue entender o que se passa na mente, o que se passa na cabeça, quais essas emoções, muitas vezes que tira a sua paz, muitas vezes você que fica querendo entender como que será o que o meu marido ou a minha esposa está pensando ou querendo. Então, às vezes a gente entra muito em conflito nessa parte. E é uma das partes que é mais difícil de se alcançar, é esta parte que chama-se a alma. Então, quando nós olhamos então aqui, a gente descreve como que é o plano de Deus para o nosso casamento, tá bom? Então, uma só carne, né? Uma só carne é este desenho aqui de Deus. Corpo, alma e espírito. Unidade, comunhão, relacionamento profundo. Então, isso aqui é uma inteireza de uma só carne. Mas você pode me perguntar, mas por que eu preciso entender sobre uma só carne? Porque é um princípio, é uma base para o casamento. Você precisa entender que uma só carne foi definido por Deus, foi Deus que criou o casamento, foi Deus que instituiu o casamento. Então, quando ele pensa no casamento, quando ele une um homem e uma mulher, então ele coloca os dois debaixo desse relacionamento. E este relacionamento aqui, ele vai fazer com que este casal viva em perfeita comunhão um com o outro. Então, é uma coisa que é muito importante para nós entendermos aqui, ok? Então, é uma das coisas que nós destacamos nesta unidade de uma só carne. Aí você pode me perguntar, o que mais de benefícios nós podemos encontrar em uma só carne? Uma coisa que nos faz também destacar aqui dentro de uma só carne é exatamente isso aqui, as individualidades. Individualidades. Ou seja, uma só carne acaba o individualismo, ou seja, não há mais individualidades dentro do relacionamento de uma só carne. Então, o que nós mais encontramos hoje no que mais nós encontramos hoje nos casamentos, inclusive nos que a gente já acompanhou, é que tem muitos casais que não conseguem entender essa parte. E exatamente essa parte da alma, porque é uma parte muito difícil de se lidar, principalmente quando um casal já tinha, exatamente quando um cônjuge tinha algo ou possui algo e aqueles dois se encontram, aqueles dois então resolvem viver juntos, eles então se casam e agora lá vem a esposa e lá vem o marido totalmente diferentes no seu intelecto, nas suas emoções, foi ensinado de forma diferente,
teve uns pais que eram mais rígidos, e aí vem a esposa que não tinha uma educação assim, não teve acesso a tanta educação, talvez, né? Estou fazendo uma analogia, mas então este casal, eles vão se encontrar, eles vão estar debaixo desse relacionamento, e então aqui nesses intelectos, nessas emoções, nessas vontades, nesses sentimentos, muitas individualidades vão surgir. Isso é comum nos casamentos. Talvez você esteja passando por isso. Essas individualidades acabam trazendo uma instabilidade no casamento. E instabilidade no casamento, talvez essa seria uma palavra-chave, a individualidade. E a gente sabe que quando a gente casa, a gente não quer individualidades, a gente quer compartilhamento. A gente quer compartilhamento. Olha só. É isso que cada um dos cônjuges querem. Eles querem compartilhamento. Então, muitas vezes, nós não entendemos quando a esposa pede informação, ou a esposa precisa saber de tudo. Talvez a hora que você quer sair, ou a hora que você chega, com quem que você estava. Muitas vezes a gente não entende quando a gente entra num relacionamento de uma só carne. E aí você precisa entender esse princípio. Este desenho aqui, uma só carne, ele está também incluso compartilhamento. Então eu preciso entender que eu preciso compartilhar também as minhas emoções, as minhas vontades, o meu intelecto, as minhas vontades, os meus sentimentos. É por isso que esta parte da alma, ela é difícil de se alcançar, porque são poucas pessoas que procuram se abrir um para o outro. E muitas vezes isso é um desafio. A exemplo disso, deixa eu lhe contar uma história. Um certo casal que nós estávamos pastoreando, e um certo casal, um casal da igreja, de repente passa por uma crise. E esta crise eles não conseguiram resolver, solucionar. E eles acabaram então que buscando ajuda em outro lugar. De certa forma, esta ajuda que eles procuravam chegou até nós. Então eles buscaram uma ajuda, uma parte então de um apoio para as suas vidas. E eu me lembro que quando a gente conversava, eles estavam em um nível de relacionamentos quase que desistindo de tudo. O nível de relacionamento deles estava quase zero, porque eles haviam um conflito instalado aqui dentro, no individualismo. Então, eles não queriam mais dividir as coisas, eles não queriam mais compartilhar as coisas que eles tinham. Então, quando aquele marido chegou para mim e disse, olha, eu vou até a casa do meu sogro e lá nós vamos conversar com o meu sogro, então o que o meu sogro decidir está feito. Então aquilo trouxe uma certa forma preocupação, mas a gente começou então a fazer um acompanhamento com aquele casal. Eu me lembro que quando eles chegaram de viagem, nós então iniciamos esse processo de acompanhamento com eles. Foi quando a gente aproximou-se deles, ficou melhor sabendo da história deles. Então a gente conseguiu identificar aonde que eles estavam entrando em conflito. Foi exatamente nesta região. Então a gente procurou ajudá-los. Foi quando a gente começou a ministrar aquele casal. E eu me lembro que assim que a gente ministrou exatamente esse ponto chave para eles, foi como se eles levassem um choque de realidade. E eles olharam um para o outro e, com um olhar espantado, eles
eles parece que aos seus olhos estavam vendo a solução daqueles problemas. Então isso é muito gratificante. E então aquele casal, aplicando esses princípios aqui, eles hoje vivem uma vida totalmente livre destas individualidades. Então, antigamente, eles não conseguiam compartilhar nem sequer um veículo. O marido tinha que pedir para a esposa o seu veículo emprestado. O marido tinha que pedir algo emprestado para a esposa pedir ao marido emprestado algo. Então, que casamento é esse que não consegue compartilhar, compartilhar tudo dentro do casamento? Então, muitas vezes, nos casamentos de hoje, a gente vê muitas individualidades. E não é isso o que o Senhor quer. Deus, Ele quer que nós sejamos transparentes. É uma outra qualidade, é uma outra característica do relacionamento de uma só carne. Chama-se transparência. Transparência. E é exatamente isso também. Ser transparente dentro do casamento é uma das coisas que mais toca as pessoas. É você ser transparente com tudo. Ser transparente nos seus negócios, transparente nas suas emoções, nas suas vontades. Então você precisa compartilhar com seu marido, você precisa compartilhar com sua esposa, você precisa compartilhar por causa da confiança. Quanto mais você compartilhar, quanto mais você se abrir, quanto mais você falar, mais unidade vocês vão alcançar. Então, você precisa entender este princípio desta unidade de uma só carne. Aqui é a base para o casamento. É aqui que Deus inicia o seu projeto. É aqui que Deus começa, então, a explicar como que é o casamento. Então, dentro de uma só carne, há esses benefícios. Dentro de uma só carne, há esses benefícios que nós usufruímos quando nós estamos no relacionamento de uma só carne. Então, se nós olharmos aqui, olha só, olha que coisa interessante, ó. Uma só carne é olha só, uma só carne é o padrão de Deus. Então, o pastor, você pode me explicar por que uma só carne? Porque uma só carne é o padrão de Deus para o casamento. Então, se você se aliançou, você está envolvido nesta unidade. Quando você casou com seu marido, casou com a sua esposa, então vocês agora vivem nesta unidade. Esta unidade aqui está em Gênesis, no capítulo de número 2, versículos número 24. É só você pegar a Bíblia, é só você pegar o texto e conferir. Então, aqui há este princípio, e este princípio é um princípio de um casamento fortalecido, de um casamento forte, de um casamento que vai resistir a qualquer que seja intervenção nessas partes aqui, parte do corpo, da alma e do espírito. Por que que quando nós casamos, você lá no altar, quando você estava casando, você fez duas coisas, você respondeu a algumas perguntas, e quem era o celebrante, ele perguntou, ou ele ou ela perguntou para você, se você promete, né, ser fiel, promete amar, promete cuidar. Então, ali existem promessas que foram feitas. E é exatamente dentro desta unidade que aquela promessa precisa ser cumprida. Então, se você prometeu amar, se você prometeu cuidar, se você prometeu, então, que seja até a morte que separe. Se você prometeu amar, mesmo na pobreza, na doença, tudo aquilo são promessas que estão baseadas
neste relacionamento de uma só carne. Então é por isso que uma só carne é o padrão de Deus para o nosso relacionamento. Se talvez o seu casamento ou o seu relacionamento não está em harmonia nessas três partes, dá uma verificada se o seu casamento está de acordo com o padrão estabelecido aqui. Então, se o casamento estiver dentro deste padrão, que é o padrão de Deus para o nosso relacionamento, então este casamento ele vai ter compartilhamento, ele vai ter transparência, você não vai ter individualidades, porque aqui acaba-se o eu. Na individualidade existe o eu, mas quando há o casamento com base nesta uma só carne, não é mais eu, e sim nós. Então preste bem atenção aqui. Quando nós falamos então desta unidade uma só carne, nós estamos falando que não existe mais o eu. O eu, ele é apagado da sua vida. Então tudo o que permeia então esta unidade agora é o nós. Então tudo agora é nosso. Eu compartilho o que eu tenho. Eu consigo então ser transparentes com aquilo que antigamente eu não era. Então é por isso que eu digo, é por isso que eu disse, eles eram completamente diferentes. Então, tanto eu quanto a minha esposa, eu estava acabando de falar, nós somos completamente diferentes. Você não é igual ao seu marido ou sua esposa. Não, os dois eram diferentes. Você começa a ver a diferença na formação. Você começa a ver a diferença na formação. Você começa a ver a diferença dentro aqui deste princípio. Então, o que mais? Os dois também possuíam características. Olha só, os dois também possuíam características distintas. Além deles serem diferentes, eles tinham características distintas. Eles precisavam entender este princípio. Então, nós precisamos, como casal, entender que nós somos seres totalmente distintos. Então, você precisa aprender o princípio de uma só carne para você entender estas características. Então, uma só carne é entendermos que nós somos completamente diferentes, temos características distintas e eles, olha só, interessante, eles fortaleciam um ao outro. Eles fortaleciam um ao outro. Então, depois desse entendimento de uma só carne, aquele casal, então, eles começaram a viver melhor, né? Eles começaram a viver melhor. Então, Adão e Eva, eles começaram a usufruir daqueles benefícios que Deus tinha, então, desenhado para eles. Então, tanto ele quanto ela, eles começaram então a viverem o padrão de Deus. Lembra que eu falei do padrão? Então, Deus ele tem o padrão para o nosso relacionamento. Quem define o padrão para o seu casamento não é os seus amigos, não é o mundo, não é as coisas que estão em sua volta que vão dizer como que deve ser o seu casamento. Quem define esse padrão, né? Ou seja, as nossas vidas, elas devem ser padronizadas nas ordenanças de Deus. Então, uma só carne é exatamente entendermos isso aqui. Por que eu estou trazendo isso aqui? Mas você pode falar, mas pastor, por que você está trazendo tudo isso? Precisaria de tudo isso?
Sim, precisamos falar também das nossas diferenças. Não vamos falar apenas das nossas igualdades. Não, entenda uma coisa, nós somos completamente diferentes, temos características totalmente distintas. Eles fortaleciam um ao outro, mesmo com essas diferenças aqui, ó. Eles eram diferentes, né? Ou melhor, eles eram totalmente diferentes aqui. Eles não eram iguais um ao outro, eles eram diferentes. Então, mas tinha algo interessante neste relacionamento. Tinha algo interessante na vida deles dois, porque eles fortaleciam um ao outro. Por que eu digo que eles fortaleciam? Porque tanto ele quanto ela, os dois, o que eles tinham? Eles tinham habilidades, eles tinham qualidades, eles tinham habilidades e eles tinham qualidades totalmente diferentes. Mas olha como é interessante o que Deus faz. Deus pega as qualidades, as diferenças um do outro e faz com que os dois vivam aqui. Então, é uma somatória. Então, veja só, tanto as qualidades como as diferenças, como as habilidades juntas aqui do homem e também as qualidades da mulher, as diferenças dela, as habilidades dela, todas juntas, as duas eram somadas. Então, o resultado disso é o quê? O resultado disso é unidade. Unidade. Então, há uma unidade aqui estabelecida. Então, tanto ele quanto ela tinham as suas diferenças, tinham as suas qualidades, tinham as suas habilidades. Da mesma forma, somos os nossos casamentos. Nós também temos nossas qualidades, nós também temos nossas diferenças, nós também temos as nossas habilidades. E você precisa entender isso aqui. Tanto ela, tanto Eva, né? Tanto ela quanto ele, também eles entendiam isso aqui. Então, se eu entender este princípio, que eu sou completamente diferente da minha esposa, e você também é diferente, porque as características suas são distintas, e também você compreendendo tudo isso, o que você vai fazer? Você vai juntar tudo isso, e vocês vão complementar, né? Eu poderia até colocar aqui também, vão complementar. Olha só que coisa interessante. Complementar um ao outro. Da mesma forma que um fortalecia o outro, eles também, de certa forma, eles complementavam. Então, aquilo que um não tinha, o outro possuía. Então, da mesma forma, hoje, os casais são equipados. Os casamentos são equipados com todos esses atributos aqui, vamos dizer assim. Então, se você entender a qualidade do seu marido, se você entender a qualidade da sua esposa, então vocês vão se juntar essas duas qualidades um do outro e vão aproveitar o melhor para a edificação do casamento de vocês. Aí você entende as suas diferenças e a diferença dela da mesma forma, e os dois se juntam a essa diferença. Então eles vão crescendo, eles vão multiplicando o seu poder e eles continuarão fluindo juntos, tá bom? Então, eu quero aqui finalizar mostrando aqui então, nesta aula, mais um quadro, né? Vamos dizer assim, mas o que é interessante aqui nesse quadro? Se você for olhar, uma só carne, nós estamos tratando de uma só carne, né? Nós vemos aqui que uma só carne, ela é o padrão de Deus. Ela é o padrão de Deus para o relacionamento. Então você precisa entender que este casamento, né, vamos dizer assim, que
o nosso casamento, ele está envolvido, né? Você pode não perceber, você pode não notar, mas no seu casamento está com base naquele relacionamento de uma só carne. Então, você precisa entender tudo aquilo que nós acabamos de falar aqui atrás, sobre uma só carne. Então, você precisa entender estes pontos que são muito importantes para cada um de nós. Então, quando nós olhamos então que a vida, né, vamos colocar aqui para ficar melhor, a vida de uma só carne, olha só, a vida de uma só carne tem que ser, olha aqui, ó, uma coisa interessante aqui, ó, tem que ser nutrida e alimentada. Então, a vida de uma só carne, ela tem que ser nutrida e alimentada, certo? Mas qual é a finalidade de nutrir e alimentar? Qual é o interesse disso? Mas tem um único objetivo, e o objetivo é para amadurecer. Para amadurecer. Então, como você pode fazer uma pergunta, mas eu queria que meu casamento fosse um casamento já estabilizado, um casamento maduro, eu queria que, né, eu tivesse maturidade para isso. Mas você só vai ter maturidade quando você entender este princípio de uma só carne, quando você pegar este princípio e então nutrir o seu relacionamento. Tanto aqui, você precisa nutrir o seu marido, você precisa nutrir a sua esposa com este relacionamento de uma só carne. Então, se você quer um casamento maduro, se você quer amadurecer, você precisa nutrir, você precisa alimentar, você precisa exercer este princípio para que o seu casamento se torne um casamento maduro. Aí você vai chegar aqui no amadurecimento. É tudo isso que Deus quer. Deus quer que nós façamos isso. Então, quando a gente consegue alcançar esta unidade, quando a gente consegue alcançar estes princípios, nós vamos notar que o quanto que Deus ele é maravilhoso para que nós possamos viver dentro desta unidade. Então, esta unidade é uma unidade que você precisa entender para, quem sabe hoje, mudar o seu casamento, mudar a sua história, mudar o seu relacionamento, mudar a percepção, mudar como as coisas estão indo no seu casamento. Então, uma coisa que eu destaco aqui para a gente terminar esta aula, olha só, a transparência. Olha só, a transparência, ela é vital para o casamento, para o relacionamento ou para o casamento. Então, aqui existe um princípio, e o princípio já está claro aqui para você hoje. Eu acabei de falar de uma só carne, expliquei detalhadamente o que você precisa fazer para alcançar um casamento livre de separação. Como é que você vai conseguir entrar em harmonia com seu marido quando você entende o princípio de uma só carne? Como que você vai fazer para proteger o seu casamento quando você entende o princípio de uma só carne? Como que você vai fazer para manter seu casamento longe de separação quando você entender o princípio de uma só carne? Porque uma só carne é unidade naquelas três partes. Então, se você entendeu aquilo ali, você vai entender melhor o seu marido, você vai entender melhor a sua esposa, você vai aprender a se colocar no lugar dele, no lugar dela, você vai aprender a nutrir o seu relacionamento, você vai aprender a alimentar o relacionamento, você vai amadurecer, o seu casamento vai ficar fortalecido a cada dia, mas você precisa aplicar o princípio de uma só carne. Então, a transparência, ela é vital para o casamento.
Então você precisa aprender esse princípio para dar vida ao seu casamento. Então você precisa dar vida ao seu casamento. Então mude a sua vida hoje, mude o seu casamento agora. Busque entender este princípio, que Deus vai te dar força e graça para continuar. Amém? Então, esta é a nossa aula. Deixo aí, daqui a pouco, quem sabe daqui a um dia, daqui a uma hora, daqui a qualquer momento, a gente possa voltar mais com mais conteúdo para a edificação das nossas vidas e do nosso casamento numa vida de uma só carne. Que Deus abençoe.